E aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre cargas. Eu quero ler com vocês uma passagem que está no Salmo 68, versículos 19 e 20. Diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta, até mesmo dos grilhões da morte. Sabe, a gente vive nessa vida levando tanto peso, são tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Muitas vezes parece que a gente não vai aguentar, parece que a gente não vai dar conta, parece que o peso é maior do que o mundo inteiro nos nossos ombros, nas nossas costas. E aí é que muitas vezes a gente tem vontade de sair correndo, de ir para qualquer lugar, fugir do problema. Mas sabe, cara, quando a gente está passando por uma situação assim, tem duas coisas que a gente precisa pensar. A primeira é: o que Deus quer me ensinar com tudo isso? E a segunda é: em que eu preciso me arrepender para que eu possa virar logo essa página da minha vida. Sabe por quê, cara? Porque uma lição aprendida é uma lição que a gente não precisa repassar. É algo que a gente já aprendeu e que a gente pode agora deixar de lado, passar para uma nova lição na nossa vida. E o que vai determinar se a gente foi aprovado ou não é a nossa postura. É como nós lidamos com todo o processo que a gente está vivendo. Teve um momento na vida de Davi que ele pecou, que ele desagradou a Deus, que ele simplesmente se afastou do propósito de Deus. Mas aí, o que aconteceu? E quando ele se arrependeu, o arrependimento dele foi tão profundo que ele disse: sabe, Deus, eu sei que o Senhor não se agrada de holocausto, se o Senhor se alegrasse disso, eu te daria. Mas eu sei que é o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Deus não despreza um coração quebrantado, arrependido, contrito, mas Deus despreza um coração soberbo, um coração que não reconhece aquilo que falhou, aquilo que está errando diante de Deus. E aí Davi, entendendo essa lição da vida dele, que um coração quebrantado, ele não é desprezado por Deus, então ele chega nesse salmo que a gente leu e diz: Deus, me dá forças para carregar as minhas cargas. E aí, cara, a primeira coisa que eu queria falar hoje aqui é justamente isso que Davi fala no versículo 19. Ele não pede para que Deus lhe dê cargas mais leves. Então a gente precisa aprender essa lição. Não peça cargas mais leves a Deus. Nesse momento do Salmo 68, Davi está dizendo: Deus, olha, me dá forças para aguentar essas cargas que eu tenho que carregar, que eu tenho que levar na minha vida. E ele até glorifica a Deus porque Deus o livrou dos grilhões da morte. E aí eu pensando sobre esse texto, cara, eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu já li, tudo aquilo que eu já estudei sobre os grandes homens de Deus. E uma coisa que eu vejo é que a gente nunca encontra um grande homem de Deus pedindo para Deus uma vida fácil, pedindo para Deus uma vida tranquila. Não, nós sempre os encontramos pedindo: Senhor, me fortalece, Deus, me ajuda, Pai, que eu possa cumprir a minha missão e o meu chamado até o final. Um dos livros mais impactantes que eu já li na minha vida é um livro que se chama O Homem do Céu, do irmão Yun. E lá naquele livro, esse homem que foi perseguido, torturado, preso, quase morto um monte de vezes na China comunista por amor do nome de Jesus, esse homem, no livro, ele fala exatamente isso. Ele fala: nós não devemos orar para que Deus acabe com a perseguição na China. Nós não devemos pedir a Deus cargas mais leves, mas sim costas mais fortes. E aí que a gente aprende que, assim como Davi, nós devemos pedir: Senhor, fortalece-me, me ensina tudo que o Senhor tem que ensinar, me leva a aprender logo, para que eu possa passar dessa lição para uma outra lição. E em tudo isso eu posso honrar e glorificar o teu nome através da minha própria vida. Mas tem mais uma coisa que eu sempre penso quando a gente fala em cargas. Existem momentos que parece que realmente a carga é pesada demais. Parece que a gente não vai aguentar, parece que se tudo continuar do jeito que está, a gente vai ficar prostrado, esmagado por aquele peso. E parece até que, mesmo a gente orando, mesmo a gente pedindo a Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos sustente, as coisas não fluem. E é então que eu me lembro
o que está escrito em Gálatas 6, versículo 2, que eu queria ler com vocês também. A palavra de Deus diz: levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. E é isso que a gente precisa aprender. Nós precisamos aprender a levar as cargas dos nossos irmãos. Quando tudo parece pesado demais, cara, a gente precisa aprender um mecanismo que Deus deixou pra gente. Deus deixou um mecanismo de a gente conseguir aguentar esse peso que a gente leva, essas cargas pesadas que a gente tem nessa vida. E esse mecanismo tem um nome, e o nome dele é igreja. Gálatas 6, verso 2 nos ensina que nós devemos levar as cargas pesadas uns dos outros. Isso significa, cara, que o Senhor espera que nós estejamos tão unidos com nossos irmãos, que nós estejamos tão perto deles, que nós sejamos uma unidade tão firme com eles, que o peso dele seja a mesma coisa que o meu peso, que a dor dele seja a minha própria dor, e que por isso, quando ele estiver ali sobrecarregado, nós vamos unir ali os nossos ombros e vamos conseguir carregar juntos aquele mesmo peso, tornando mais leve para os dois. Mas hoje em dia eu vejo muita gente que acha que não precisa de igreja. Pessoas que acham que não, poxa, eu busco a Deus, eu não preciso da instituição, eu não preciso estar em um templo, em um local ali onde várias pessoas congregam, e se esquecem que dessa maneira ele vai ter que levar a sua carga sozinho. E esse peso, cara, eu posso te garantir, você não vai aguentar. Porque foi Deus mesmo que instituiu a igreja. E ele instituindo a igreja, ele instituiu que a igreja fosse o alívio para cada integrante, para cada membro do corpo chamado igreja. Para terminar essa pequena meditação que eu estou trazendo aqui para você ter uma ideia do que é igreja, eu quero compartilhar algo que um discípulo muito querido que caminha comigo compartilhou comigo essa semana. E estava meditando nos evangelhos e lendo sobre aquilo que aconteceu quando Pedro negou a Jesus. É interessante a gente lembrar que quando Pedro entrou no pátio onde Jesus estava sendo castigado e antes dele negar a Cristo, ele não entrou sozinho ali. O apóstolo João entrou com ele. A Bíblia diz que João era amigo do sumo sacerdote e eles entraram juntos naquele pátio. Só que em um determinado momento, simplesmente João foi para um lado e Pedro não o acompanhou. Pedro não estava com João. E na hora em que Pedro se viu sozinho e ele foi pressionado, aquele peso foi muito grande para ele. Aquele peso emocional, aquela carga sobre ele foi pesada demais e ele não conseguiu lidar com aquela situação. E aí ele negou a Jesus 3 vezes. E a pergunta que o meu discípulo falou comigo esses dias foi justamente essa: poxa, mas se João tivesse junto com Pedro, aliás, se Pedro tivesse pertinho de João, será que ele teria negado? Ali eu aprendi com esse discípulo querido algo muito importante. Eu aprendi que é uma proteção para nós caminhar perto daqueles que Deus coloca com a gente. Porque realmente eu não posso acreditar que se João estivesse do lado de Pedro, Pedro teria coragem de dizer que nunca viu, que nunca falou, que nunca conheceu Jesus. Ele não teria coragem. Se João estivesse do lado dele, se Pedro estivesse pertinho de João, João ia cutucar ele e falar: cara, o que você está fazendo? Como assim não conhece? Conhece sim. Ou seja, se eles tivessem caminhado juntos, eles teriam dividido essa carga emocional, esse peso emocional e teriam vencido juntos aquela situação. E daí a gente tira uma lição muito importante: seja a igreja. Caminhe junto com seus pastores, com seus líderes, não desgrude deles, seja a igreja e faça parte deste corpo, porque aí o peso vai ser dividido e a tua jornada, com certeza, vai ficar mais leve. É isso aí, galera. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, curta, espalhe, compartilhe. Deixa aí seu comentário para a gente saber quando que você dividiu a carga com alguém, como a tua jornada ficou mais leve depois que você fez isso. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações aí para você receber em primeira mão os nossos vídeos. E nunca se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.